Caros alunos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Esse vídeo é para falar de um problema muito recorrente quando a gente usa o Run Codes. O aluno, muitos de vocês usam o REPL para desenvolver o código e vocês testam o código usando a entrada que ela é explicada no Run Codes. Então vocês pegam aquela entrada, digitam a entrada ou vocês copiam a entrada e colam, e quando o resultado do programa no REPL está correto, vocês estão confiantes que está funcionando e vocês enviam para o Run Codes. Só que quando vocês enviam no Run Codes, às vezes o resultado sai diferente lá. Não produz saída ou sai um resultado diferente. Então esse vídeo é para ajudar nesse sentido. Esse vídeo ele vai ensinar como você usar arquivo de teste para testar o seu programa. O Run Codes, quando a gente cadastra um programa lá, ele tem um botão que permite que o aluno baixe os arquivos de teste. Que a ferramenta ela roda o seu programa passando os arquivos como entrada. O conteúdo desses arquivos, você consegue abrir e ver esse conteúdo. E o ideal não é que você copie o conteúdo do arquivo. O ideal é que você pegue o arquivo e use ele como entrada para testar o programa. Que é uma coisa um pouco diferente que a gente vai mostrar como fazer aqui. Então nesse vídeo a gente vai usar como exemplo o problema do Carlos de João e Maria. E eu vou mostrar o problema acontecendo e como você resolver o problema. Então vamos começar aqui pelo REPL. Ou melhor, vamos começar pelo Run Codes. Aqui está anunciado do problema Carlos de João e Maria. E aqui tem uma entrada de exemplo, que eu vou copiar essa entrada. Eu vou agora vir para o REPL. Aqui está um código, certo? Que é um colega de vocês fez esse código. E a gente vai testar esse código colando a entrada que tem lá. Então o resultado do programa foi esse aqui. Eu não vou explicar o problema agora, certo? Só se ater ao resultado do programa. Então para a entrada que tem de exemplo, o resultado do seu programa está sendo esse aqui. 250, 214, 180.5. Se a gente for olhar aqui no site, essa é exatamente a saída esperada, certo? Só que quando você submete o problema, é que eu estou na interface professor, então é um pouco diferente, mas quando você submete o problema, o que acontece? A gente tem esse resultado aqui que eu já copiei nesse documento. Para o problema Carlos, João e Maria, se a gente coloca aquele mesmo código, submete, e coloca aquela mesma entrada, olha o resultado que o Run Codes diz. Ele diz que os 3 casos de teste falharam, e quando a gente clica no caso de teste, o caso de teste 1, a saída esperada é 250, 214, 180.5, mas a saída do programa está sendo 250, 1980, 250. Diferente. Portanto, ele está dizendo que não passa. E não está dando a nota, atribuindo a nota correta, certo? Então, o que isso acontece? A gente testou o REPL copiando e colando na entrada via teclado. Enquanto que o Run Codes ele roda usando o arquivo de teste. Então vocês podem baixar os testes e rodar pelo arquivo. Eu vou ensinar agora a fazer isso. Tem um roteiro detalhado que eu passei para vocês no material, mas eu vou aqui mostrar, ilustrar o que o roteiro faz, certo? O roteiro é mais completo do que o que eu vou mostrar aqui, mas talvez ajude isso aqui. Então o que a gente faz? A gente tem uma opção aqui que é baixar casos de teste. Isso aparece para vocês também, certo? Se vocês baixarem os casos de teste, vocês vão ter acesso. Vou mostrar aqui a vocês. Quando vocês baixam aquele arquivo, é um .zip, vocês vão baixar os arquivos 1.in, 1.out, que corresponde à entrada do teste 1 e à saída do teste 1. Da mesma forma, 2.in, 2.out, 3.in, 3.out. Então a gente tem aqui os arquivos de teste que o Run Codes usa para corrigir o programa de vocês. Tá? Então o que a gente faz? Isso daqui é o diretório, quando a gente descompacta o arquivo .zip, que vai ter as entradas e saídas esperadas. E você coloca no mesmo diretório o código da sua solução. Nesse caso é uma solução para o L4-3.python. Certo? Então eu vou pegar esse código e para você rodar passando esse arquivo como entrada, você não precisa modificar esse código. O que você precisa fazer é abrir uma linha de comando, que eu já fiz aqui. O roteiro ele ensina com detalhes como você fazer isso. Na linha de comandos, você precisa
navegar para o diretório que você criou. Olha, se você olhar aqui na linha de comando, eu estou mostrando aqui para o macOS, que é muito parecido com o Linux. Tem um comando, né, que eu consigo confirmar em que diretório eu estou. Eu estou aqui no diretório Downloads, Caso de Teste, L43, Carro de João e Maria. Então, nesse diretório já estão os arquivos de teste e também eu já copiei aqui para dentro a solução, o código de solução. Então, o que a gente está vendo na linha de comando é a mesma coisa que eu estou vendo aqui dentro de um editor de texto que eu tenho, que eu gosto muito, que é o Sublime. Certo? Então, a gente está usando o Sublime aqui para editar e eu estou usando a linha de comando para mostrar para vocês aqui uma coisa. Então, como é que a gente vai rodar esse programa passando o arquivo de teste? A gente tem que executar o interpretador do Python 3, tem que escolher o arquivo antes de rodar. Deixa eu mostrar uma coisa. Se a gente olhar o conteúdo do arquivo de teste, 1.in, vejam o que ele tem. 1.in ele tem o mesmo conteúdo que a gente copiou e colou para testar no Reply, certo? Então, como é que a gente faz para passar esse arquivo como entrada? A gente roda o interpretador, diz o nome do arquivo, passa como parâmetro o arquivo de solução, e tem um comando aqui que ele, esse menor que, ele diz que ele vai passar como entrada 1.in para o programa L43. Quando eu der Enter, ele rodou o programa, passando o arquivo como entrada. Veja que interessante. A saída, se vocês lembram, né, a saída que a gente rodou no Reply, eu vou até voltar para lá. Olha a saída do Reply. 250, 214, 180.5, que é a saída correta. Só que quando a gente volta para cá, quando a gente passou o arquivo de entrada, a saída saiu incorreta. Essa saída é exatamente a saída que o runcodes encontra quando ele executa esse comando. Isso é o que o runcodes faz. Então, se a gente quiser confirmar se vai funcionar o runcodes, a gente precisa rodar pela linha de comando passando o arquivo de teste, certo? Então vejam que para o runcodes está dando esse resultado, exatamente esse resultado. Então, se você quiser testar se vai passar no runcodes, você tem que rodar dessa forma que a gente mostrou. Para esse problema em particular, eu vou mostrar aqui a solução, que é bem simples. Se eu vir aqui na linha 11 e colocar esse comando aqui, strip, de Python, esse comando ele vai eliminar espaços, quebra de linha, algumas coisas que possam existir, alguns caracteres que não interessam, alguns caracteres que tem na linha, certo? Quando ele lê do arquivo essa linha, ou quando ele lê essa linha do teclado. Então, quando eu botar input strip, isso é uma boa prática de adotar, tá, pessoal, usar esse strip aqui, ele vai ter um comportamento diferente, esse código. Você pode ver que esse código, se eu rodar ele aqui, com esse strip, ele vai continuar funcionando quando a gente rodar passando pelo teclado, e a gente vai atualizar esse código aqui também, ó, na versão que você vai atualizar também aqui no computador, o código com a mesma mudança. Feito isso, vamos testar novamente o código passando o mesmo arquivo de entrada. Vejam que coisa interessante. Quando a gente colocou o strip depois do input, o resultado que antes era 250, 1980, 250, que é um resultado incorreto, agora é 250, 214, 180, que é o resultado correto. Significa o quê? Que se a gente pegar esse código e enviar no runcodes, ele vai dar um resultado igualzinho ao que é esperado. O resultado esperado é o resultado que está nesse arquivo aqui, 1.out. Se vocês olharem o conteúdo desse arquivo, deixa eu usar outro comando para ficar melhor de ver. Certo? O resultado do programa agora está sendo esse aqui, 250, 214, 180.5, e o resultado que tem no 1.out é exatamente o mesmo. Então, quando o runcodes compara esse conteúdo com esse conteúdo, vai ver que o seu programa passa, ok? Então é isso, pessoal. Esse é o roteiro para vocês rodarem o programa de vocês usando a mesma entrada que o runcodes usa, que é um arquivo de teste. Então eu recomendo que vocês façam isso, porque é uma forma de vocês saberem como é que vai rodar lá no site. Essa é a forma segura de saber como vai funcionar no site. Então espero que tenha ajudado. Qualquer coisa é só mandar mensagem.